Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. É uma iniciativa da nossa Associação Brasileira de Doenças Genéticas. E você já sabe, esse espaço ele foi criado para ampliar vozes, compartilhar vivências e fortalecer quem convive com a condição genética e com a doença rara em todo o Brasil. Como você já me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança rara com distrofia muscular do Duchenne, também diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular e ativista da causa da inclusão, ativista da causa das doenças raras, de tudo aquilo que nos faz conectar a ter uma qualidade de vida. E no episódio de hoje nós vamos falar de algo fantástico, a celebração do Dia da Inclusão Social. Ele está se aproximando, esse dia está chegando, e a gente escolheu tocar nesse assunto que une ciência, afeto e prática. Um tema que essa conversa vai ser diretamente voltado para as famílias atípicas e raras. E você que se conecta aqui, você que vai ter uma familiaridade, já pode estar espalhando essa nossa conversa, tanto curtindo, tanto compartilhando, tanto colocando aí nos comentários, porque quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente espalhar essa conversa, mais qualidade de vida a gente tem, porque você sabe que o conhecimento nos dá qualidade de vida, e aqui eu gosto muito de espalhar. É por isso que a gente traz sempre convidados espetaculares, pessoas que conhecem, que ampliam o nosso conhecimento e nos ajudam a entender e compreender esse mundo de uma maneira bem mais fácil. Então, fica ligadinho, porque a nossa conversa aqui vai ser muito bacana. Eu estou falando também da inclusão com olhar neuroafetivo para famílias raras e atípicas. Mas vamos discutir aqui um pouco como compreender o cérebro, o corpo, as emoções e a singularidade de cada criança, de cada indivíduo, para poder transformar não só o processo de aprendizado, mas também o acolhimento e a participação social. E desde já eu já quero agradecer a nossa apoiadora social, porque é ela que faz esse programa chegar até você. Através do patrocínio, através do apoio que a Takeda tem nos dado, esse programa chega até você e pode facilitar as nossas vidas. Esse é um projeto que a Takeda acredita, tanto no poder da educação como da conexão humana. E aí, a nossa convidada de hoje é alguém super especial. Eu estou falando da Viviane Costa. Ela é uma referência quando o assunto é inclusão, baseada em sensibilidade, ciência e experiência real. Viviane, ela é psicopedagoga, clínica e institucional, com 14 anos de experiência como professora de matemática. Ela é graduanda em neuropsicopedagogia, ela também é psicomotrista e também neurocientista. Você já tira por aí que a conversa hoje vai render e você está aqui justamente para aprender um pouco mais. Ela atua com uma visão integral do desenvolvimento humano e também coordena o projeto Incluir, PVNVT, conhecido, onde dedica-se a promover inclusão com acessibilidade, ciência e prática. Ela é mãe atípica e defensora incansável das famílias neurodivergentes e também acredita e pratica a transformação de desafios em conquistas para mães atípicas e crianças com necessidades específicas. É uma imensa alegria receber você, Viviane, aqui, e eu tenho certeza que nós vamos ampliar o nosso conhecimento junto com você. Eu já quero te chamar para falar aí um pouquinho das tuas expectativas, se apresentar um pouquinho. Eu sei que eu te apresentei, mas nada melhor do que você. Oi, eu sou Viviane Costa, né? E sou professora, mãe do João Vitor, né? Que é autista com suporte nível 2 aí. Então a gente tem bastantes desafios, né? Na inclusão aí. E sou lá uma das coordenadoras do projeto Incluir, que ele faz a inclusão numa igreja aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu sou do Rio de Janeiro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Então a gente participa desse projeto aí, né? Coordenando lá. E sou professora de matemática também. E o meu contato com a inclusão, né, foi lá no meu estágio, quando eu estava ainda me formando como fazendo a licenciatura, né, em matemática. E aí eu cheguei para estagiar numa época que não se falava em mediação, não se tinha mediação em escola. A única coisa que se tinha era intérprete, né, quando tinha um aluno surdo. E essa menina, ela era surda, mas ela conseguia fazer leitura labial. Mas ela não estava totalmente integrada nessa turma. Só que como ela conseguia fazer leitura labial, né, ela fingia estar ali integrada, né, para tentar fazer parte desse grupo. E aí eu fui me achegando a ela e
fazendo uma mediação ali, numa época que a gente não ouvia falar de mediação, né? Nos anos 2000, não se falava em mediador, não se falava tanto como se tem hoje, né? Então, eu fui fazendo isso. E aí, acabei fazendo a minha monografia em relação a isso, né? Na matemática para alunos surdos. E aí ela foi, e aí eu fiquei, quando eu tive contato com ela, ela estava no primeiro ano do ensino médio, e acabei acompanhando ela em todo o ensino médio, com base nisso, que era o tempo, quando eu comecei a acompanhar ela, eu já falei, cara, eu vou fazer minha monografia com base nisso. E aí eu fui acompanhando ela até o final do ensino médio dela. E aí foi meu contato, né? Nem sabia que eu ainda não tinha o meu filho que é autista na época. Hoje ele está com 15 anos, né? Na época eu ainda não tinha ele. E aí, né, Deus já sabia de todos os desafios que viriam, então a gente já estava me preparando para isso, né? Tem coisas que a gente não entende, assim, que vai acontecendo na nossa vida, mas com certeza é um chamado que Deus vai nos preparando, né? E aí, alguns anos depois, eu tive meu filho caçula, e aí descobri o diagnóstico dele, né, com TEA. Também, hoje a gente já fala bastante, né? O João sempre teve atraso na fala, então isso foi um dos desafios, né? Na época da alfabetização, como alfabetizar, né, uma criança que não fala, ainda nem aprendeu a falar. Eu lembro que eu desfraudei ele ainda nem tinha diagnóstico, porque há uns 12 anos atrás, né, não se dava diagnóstico tão cedo. Eu lembro que o João teve diagnóstico com 3 anos e meio, e muita gente já ficava, ele já tem laudo, ele já tem laudo, porque naquela época, né, se tinha que só dava o laudo com 6, 7 anos. Então, assim, a gente teve aí uma evolução na ciência, né, em relação de ter um diagnóstico mais cedo, para a gente ter uma intervenção, né, mais cedo, para que essa criança se desenvolva. Então, o João veio já com esses desafios, né? E aí ele veio me ensinando várias coisas, né? E então, assim, eu tive esse desafio de alfabetizar uma criança em que a gente não se falava muito de comunicação alternativa, ainda estava a única coisa que a gente ouvia falar, ainda há pouco, era o sistema de PECs, né? Mas não se tinha tanto quanto hoje. E aí eu consegui alfabetizar ele no tempo certo, né? Eu sozinha não, né? Toda a equipe, que a gente não faz nada sozinha, né? Então, assim, são muitas batalhas, muitas lutas, mas com certeza a gente fazendo um pouquinho todo dia, a gente consegue, né? Que bacana ouvir sua história, né? Realmente a gente está aqui sendo acompanhado por pessoas tanto no YouTube quanto no Spotify, e com certeza elas vão se familiarizar muito com essa trajetória, porque realmente quando a gente para descobrir um diagnóstico, a nossa dificuldade é muito grande, até se chegar, né? Às vezes coloca até outros diagnósticos e a gente passa uma grande dificuldade. Mas por incrível que pareça, mesmo que ali naquele momento não seja tão agradável receber um diagnóstico, a gente sente um alívio quando o diagnóstico é fechado, porque a gente pode correr atrás e trabalhar em cima disso, né? E aí, que bom que você entrou nesse mundo. Eu achando até interessante vir aqui, porque eu também tenho um filho, né, com distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara, e também ele tem algumas questões cognitivas, como o TDAH e o TOD. E por conta dele, eu estou fazendo também uma especialização, achei aqui, me conectei a você, estou fazendo essa especialização em neuropsicopedagogia também. Viviane, e aproveitando nessa nossa conversa, né, que a gente está nesse mundo neurodivergente, você pode trazer melhor, porque assim, a gente fala muito sobre esse assunto, a gente conversa muito a respeito disso, mas o que é esse olhar neuroafetivo? O que é que exatamente significa isso? E de que maneiras essa abordagem muda a forma como acolhemos e apoiamos as famílias com algum diagnóstico? Então, isso eu gosto de sempre dar exemplos bem práticos, né? E isso acontece com todo mundo, né? Quando você é bem tratado, você tem vontade de voltar, né, naquele lugar. Você tem vontade de repetir aquelas situações em que você se sentiu bem, né? Em que você foi bem acolhido, em que você criou um vínculo. Então, quando ela ativa a dopamina, né? E aí você sente prazer e sente vontade de estar ou naquele local ou de repetir aquela ação, né? Então, isso é muito utilizado tanto na aprendizagem, né, quanto no insight terapêutico também com as crianças, né, e com as famílias, né? Agora eu vou falar quanto família, né?
muitas vezes a gente se sente sozinhos, e a gente precisa de uma rede de apoio, né? Tanto de amigos, tem gente que não tem rede de apoio nenhuma, né? Tem famílias que não têm rede de apoio nenhuma. Tem família que tem pouca rede de apoio. Essa é assim, quando a gente tem contato com famílias, a maioria estão dentro desses grupos. Ou não tem nenhuma rede de apoio, ou tem pouco, né? São poucas pessoas que têm uma rede de apoio eficaz, assim. Então, a gente tem uma necessidade muito de rede de apoio, né? Aqui em Caxias, eu estou num grupo de mães e a gente está com uma mãe que está fazendo um tratamento. E aí ela precisa, ou de, dependendo do tratamento, né? Ela precisa de gente para ficar com o filho e precisa de gente para acompanhá-la no tratamento. Então, a gente tem feito nesse grupo, né, de mães, ali ela bota os dias que ela tem atendimento e a gente vai vendo quem vai podendo, ou ficar com o filho, ou levar ela. E então, assim, então a gente vê essa necessidade dessa rede de apoio. Então, essa questão neuroafetiva, né, ela pode ali trazer vínculos, né, para que esses pais também tenham uma rede de apoio ali, agora e se sintam bem, né? Vou contar uma experiência aqui. Quando meu filho tinha 3 anos, eu levei ele para uma ONG. E nessa ONG tinha um projeto muito interessante. Além de fazer o tratamento com as crianças, tinha o tratamento uma vez por semana, era uma roda, né? De pais com uma psicóloga. Gente, isso, assim, em nenhum outro lugar eu tive esse atendimento e era muito bom. Nós criamos vínculos ali de amizade que se levam até hoje, né? E hoje, assim, a maioria, acho que todos daquele grupo não fazem mais tratamento nessa ONG, né? Porque às vezes acontece que as crianças crescem, o tratamento não corresponde ali mais, e aí precisam, né, de outras questões. Mas o vínculo de amizade continua, né? Essa rede de apoio a gente ainda continua. Então, como é importante isso, né? E eu acho interessante, porque assim, são poucas. Na verdade, nesse tratamento do meu filho, eu só encontrei esse lugar que tinha essa terapia para pais. E tinha um cuidado para pais. E era tão interessante. Eles têm o projeto deles até hoje. Vou até falar aqui o nome, né, da ONG, que coisa boa a gente fala, né? Aqui no Rio de Janeiro, o nome da ONG é Mão Amiga, né? Então, eles até na primeira sessão é uma sessão com os pais, né? Eles têm uma reunião que se chama reunião de acolhida. E eles fazem essa reunião com os pais. E assim, em nenhum outro lugar assim eu vi essa abordagem com os pais, né? E assim, é importante que as famílias estejam bem, porque você também sabe, né, Lindeberg, como que é a nossa rotina, né? Nós precisamos trabalhar, e aí a gente investe muito em tratamento, em medicamento, e o financeiro, às vezes o dinheiro é curto, né? Porque a gente acaba ficando com foco na criança, os pais esquecem de se cuidar, na verdade, e a gente não tem rede de apoio e não tem esse olhar de cuidado com os pais em nenhum lugar, né? Então, assim, são poucos lugares que a gente vê esse olhar de acolhida. Eu, nesse tempo, meu filho hoje tem 15 anos, e nesse tempo essa foi o único lugar que tinha esse cuidado com os pais. E eu achei isso assim, muito interessante. Era realmente um tratamento integrado, né? Assim. Como você bem citou, a gente sabe muito bem que o diagnóstico, por mais que ele seja colocado de forma individual no nosso filho, em alguma pessoa que está nos assistindo, mas todo diagnóstico, eu gosto de falar que ele é familiar, porque afeta todo mundo, mexe com todo mundo e, como você bem disse, sempre o tratamento, sempre a terapia é voltada para aquele que está com o laudo. Mas a gente sabe muito bem que os pais, que os irmãos, que todos aqueles que são envolvidos, de alguma maneira também é afetado, né? E aí é por isso que é importante citar isso. Eu estava vendo a sua fala e essa questão de um grupo de apoio, até eu descobrir esse grupo de apoio, para mim a gente era únicos, porque não conhecia nada, nunca ouviu falar da doença rara. Até que um dia a gente entrou num grupo de WhatsApp e formamos uma associação, e aí temos conversas iguais, e procuramos, através desses mecanismos, tentar ajustar. Mas me tira uma dúvida aqui, porque tanto da minha pergunta como da pergunta das pessoas que mandaram aqui para nós. No seu dia a dia, porque embora você seja um especialista, embora vocês
seja, entenda, está estudando ainda mais para compreender mais ainda, mas no seu dia a dia, quais são os desafios mais comuns para a mãe, né? A mãe Viviane, e o que é que você tem enfrentado, como é que você pode também, através da sua experiência, da sua vida, facilitar a vida das outras mães, como é que elas podem transformar esses desafios diários em conquistas reais? Então, um grande desafio, né, é essa questão da rede de apoio, né? O outro que também vai entrando nessa questão da rede de apoio é você se priorizar para você ver, né, que você está bem, né? Os pais precisam estar bem para poder cuidar desse filho, né? Porque pode ser criança, adolescente ou adulto, né? Então, poder criar desse filho bem, né? E a gente também tem muitas barreiras na questão da inclusão, né? Então, por isso que a gente precisa estar bem, porque quando a gente vai sair em sociedade, né? Quantos desafios nós temos, né? E a gente precisa estar bem emocionalmente para poder enfrentar, né, esses desafios e poder também focar na autonomia do nosso filho, né? Porque cada etapa, hoje eu estou aqui na adolescência, né? Então, quando chega a adolescência, quando eu pensei assim, pô, agora eu sei o que é autismo, estou bem, né? E estamos conseguindo. Aí vem a adolescência. Aí já é um outro ciclo, né? Com várias outras questões, né? Que vem a ansiedade, que desencadeia várias crises. Então, assim, o olhar é outro e a gente vai em busca disso, né? E para poder fazer com que as conquistas aconteçam. Né? Então, assim, a busca precisa realmente você ter uma equipe terapêutica junto com você, né, para poder te direcionar nas melhores. Quais são as melhores atitudes, né, para que essa criança venha evoluir ou esse adolescente venha aprender a se comportar em sociedade, porque, assim, no meu caso, que é autista, né, o grande quê do autismo são as habilidades sociais. Então, quando chega na adolescência, né, ele quer fazer essas habilidades sociais, mas não sabe como, né? Então, o meu filho, ele tem a fala ainda muito precária, então, assim, mas o entendimento dele é bom. Então, assim, isso vai permeando ali, vai dificultando a socialização dele, né? Então, a gente precisa ter esse foco, focar no que a criança é boa, para você poder levantar nessas habilidades e fazer com que essa criança, ou adolescente, né, esse ser humano, conquiste novas habilidades. E tratando dessa questão das habilidades, aproveitando que você é um especialista na área, de que forma a neurociência pode abrir caminhos para uma inclusão ainda mais humana, personalizada, e, se é possível, isso entrar dentro da realidade das famílias raras ou das famílias com algum diagnóstico? Então, a neurociência, ela vai vendo cada um, né? Ela vê que cada um é um, né? Então, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua dificuldade. Eu, às vezes, quando vou palestrar, sempre pergunto assim, qual é a sua dificuldade? Né? Todos nós temos uma dificuldade. E se a gente focar na dificuldade, a gente não vai sair do caminho, a gente vai ficar ali parado. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Tentar esconder as dificuldades e levantar as habilidades e mostrar as habilidades. Então, é isso que a gente faz também com as nossas crianças, né, neurodivergentes. A gente precisa tentar focar nas habilidades, olhar para ele qual habilidade ele já tem, e a partir da habilidade que ele já tem, fazer com que ele conquiste, melhore nas dificuldades. Né? Então, a gente precisa ter, a neurociência ela ajuda nisso, né, de você ter um olhar individualizado, né, não criar padrões para que aquela criança ela conquiste mais habilidades e tenha autonomia. Então, é olhar realmente a habilidade de cada um e ver que todos nós somos assim, né? Todos nós temos a nossa dificuldade e a gente precisa focar na nossa habilidade para poder se desenvolver, né? Tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Isso é comum, né? Então, assim, eu sei que, como mãe também, eu sei que é um trabalho árduo, né? A gente fala assim, parece que é fácil, mas não é fácil.
né? Eu sei, a gente passa desafios diários e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto dá trabalho, né? Mas a gente tem um caminho, e o caminho é realmente esse: olhar as habilidades e fortalecer essas habilidades para criar novas habilidades. Eu vi aqui que você, dentro do seu currículo, coordena um projeto, né? O projeto Incluir. Conta um pouquinho para a gente o que é esse projeto, o que é que ele tem, através dele, tem alcançado as famílias, o que é que ele tem mais de inovador, qual é a área que ele transforma aqui na questão do campo da inclusão social e educacional. Conta para a gente um pouquinho, e se já puder também, deixa para a gente aí como encontrar redes sociais, como a gente descobrir um pouquinho mais. Então, esse projeto, né, o PVNPT é uma igreja aqui em São João em Vila dos Teles, né? São João. Então, ele nasce assim com realmente uma problemática, né, das crianças ficarem ali juntas para assistir o culto. E nisso a gente começa a fazer esse apoio, né, para as crianças ficarem junto com as outras e ver esse projeto e também apoiar as famílias, né? E aí começamos a ver as famílias que não assistiam culto, as crianças já com 6 anos, né? Ou as crianças ficavam no culto, não aproveitava desse lugar, né, do Ministério Infantil. E nós pegamos e introduzimos essas crianças, né? Hoje a gente tem visto o quanto tem sido bom para as crianças e para as famílias, né? Poder assistir o culto, poder os pais terem o seu lugar, né? Também de cultuar a Deus, e as crianças ficarem com outras crianças lá no Ministério Infantil. Então é um projeto evangelístico, né? Assim, as crianças juntos, né, com as outras. Então, é assim, a gente assim, a gente está começando, né, engateando, a gente está, esse ano, acho que é 2 anos, que nós estamos com projetos também de fazermos passeios, né, com as famílias, para fazer essa interação melhor. Mas estamos engateando lá. A gente trabalha também nessa questão da inclusão e a gente percebe, eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas no Ceará eu tenho encontrado algumas dificuldades e relacionado à igreja também, porque, por exemplo, eu gosto muito de enfatizar isso, que as igrejas você tem acesso à entrada da igreja, mas eu presto atenção muito naquela parte que as pessoas chamam de altar, não sei como é que ela vai ser denominada em outras religiões, mas é como se fosse, não é bom falar esse aspecto, mas dá a ideia de um contexto secular como se fosse ali a parte do palco, né? Como se fosse a parte do no púlpito. Então, a gente tem essa entrada na igreja com acessibilidade, mas a gente já não vê acessibilidade para a participação da pessoa. Então, a gente... eu me lembro que eu fazia parte também de uma igreja que não tinha. Aí eu me questionava, quer dizer que o cadeirante não pode ir lá cantar? Quer dizer que a pessoa com algum tipo de dificuldade, deficiência, não pode ir lá ministrar uma palavra? Quer dizer que essas coisas não podem funcionar? E foi quando a gente sugeriu e colocou e trabalhou especificamente onde a gente deu acesso a essa parte também, para que as pessoas pudessem participar. Porque, na grande realidade, eu acredito que a gente ainda está engateando nesse processo de inclusão, porque até mesmo dando uma aula, eu achei interessante uma frase, eu não me recordo de quem, mas diz que inclusão não é chamar para festa, é chamar para dançar, né? Então, fazer com que a pessoa participe também. E aí, agora, trazendo para o lado escolar, né? Se você quiser depois também acrescentar um pouquinho dessa parte, mas trazendo para o lado escolar. O que ainda falta nas escolas, para as escolas compreenderem sobre crianças raras, crianças com diagnósticos com autismo ou com qualquer outro diagnóstico cognitivo? O que ainda falta para garantir uma inclusão verdadeira e não apenas protocolar? Porque eu vou dar aqui agora um exemplo prático que machuca o meu coração. Meu filho, ele está 2 a 3 meses sem ir para a aula, por incrível que pareça, por conta das dificuldades, por conta das debilidades, por conta do preconceito, por conta do bullying, um casado de informações. E aí isso mexe muito, porque a gente vê muita efetividade em marketing, vê muita efetividade em mostrar uma realidade, mas os bastidores a gente sabe bem que não é bem assim. Então, o que é que as escolas podem fazer, na sua concepção,
para que essa inclusão deixe de ser só apenas marketing, papel, para virar algo bem verdadeiro e real? Então, como eu havia falado antes, né, a gente precisa ter prazer para estar num ambiente, né? Vim falando isso da escola. E agora eu vou falar enquanto professora, né, que a gente tem uma luta enquanto a tecnologia, que a tecnologia acaba tirando essas questões do vínculo, né, que são a questão da neuroafetividade, né? Então, a gente, enquanto sociedade, enquanto essa cultura nova, né, a gente tá criando esses padrões de isolamento, de ficarmos ali no celular, né? Então, a gente acaba perdendo questões que são bem básicas e que fortalece, né, o nosso desenvolvimento a partir da neuroafetividade. Né? Assim como fazer algumas refeições à mesa. Eu sempre, quando faço orientação parental, eu sempre pergunto isso. Vocês fazem refeições à mesa? Sei que a correria é grande, a minha também é, gente. Mas priorizar um momento à mesa é fundamental, né? Quem tem crianças pequenas aí que estão introduzindo a parte alimentar, tem, né? As mães tentem sentar à mesa e fazer essa introdução, porque ali a criança olha para o que você está comendo, bota o seu prato também. Eu sempre costumo falar isso. Isso é um grande desafio das famílias, né? Começando aí com as famílias, mas que isso vai fazer o seu filho tanto desenvolver na parte da psicomotricidade fina, né, na questão visomotora, que quando ele chegar lá na educação infantil, nós vamos precisar dessa base para ele poder escrever, para ele poder copiar do quadro. Então, assim, são coisas que a gente tem perdido, né, tanto assim no ambiente familiar, que vai fazer com que a sua criança desenvolva cognitivamente, né? Quando a criança nasce, né, a gente aprende por reflexo. Então, é a partir da psicomotricidade que vamos aprender. E aí começa aí criando novas habilidades, né? E aí vem a introdução dos alimentos. Então, quando você perde essa questão de sentar à mesa, de pegar os talheres e a criança olhar o que você está comendo, ali você está despertando curiosidade da criança, ela olha, quer experimentar o que você está comendo. Então, ela começa a ver que também tem vários outros alimentos, não só aquela papinha, né, no início da introdução, só o que ela está comendo. Então, aí a gente começa, e é a partir do vínculo afetivo, né? E você vai criando um vínculo afetivo quando você tem esse momento prazeroso, né? Então, assim, eu sou muito voluntária de deixar o celular, né? Vira e mexe, às vezes eu faço isso, da gente viajar aqui com os amigos e ir para um lugar de serra, e com problemas de conexão. Mas minha filha, minhas amigas quase me pegam, porque elas falam, a gente fica aqui, não consegue falar com ninguém. Mas a gente brinca, a gente corre e a gente conversa, né? E o aprendizado vem disso, da troca um com o outro, de criar vínculos, de escutar, de esperar a vez do outro, né? Eu que tenho um adolescente autista aqui, a gente sabe quanto é difícil fazer ele esperar, fazer compartilhar. Então, quando você tem esses hábitos dentro de casa, se torna mais fácil a generalização, né, dos comportamentos da criança. Então, assim, eu dou essa dica. Sempre façam isso, tentem fazer, né, tirar o final de semana sem tecnologia, com muito afeto, muito vínculo e criar memórias afetivas, né, que o aprendizado acontece. Isso na escola também, a gente tenta criar essas memórias afetivas, né? O celular, agora tem essa lei federal, né, do celular não estar na escola, mas, assim, é uma dificuldade, né, para a gente conseguir fazer com que as crianças cumpram, né, o que está determinado em lei, é difícil, né, uma barreira para quem está dentro da vivência escolar, a gente sabe o quanto é difícil. Mas achei que melhorou bastante a questão do vínculo, das crianças terem brincado mais, têm aprendido, né, a compartilhar as coisas, aos comportamentos sociais, né, dentro da sociedade, tem melhorado. Esse é um grande desafio para a nossa realidade, né? Essa questão das telas, essa questão de interatividade, se aproximar de quem está muito distante, mas se afastar de quem está muito próximo. Mas a gente vai rompendo com isso aí, vai dar certo, se Deus quiser. E me tirando, vamos falar um pouquinho de psicomotricidade. Qual é o papel dela? Como é que ela contribui no processo de inclusão?
especialmente quando falamos de comunicação, autonomia e interação social? Então, a gente, como eu falei anteriormente, né, o bebê, quando nasce, ele é só reflexo. Então, ele mama por reflexo, né? Então, ele chora porque está molhado. Tudo é reflexo. E a partir do reflexo, a gente desenvolve o cognitivo. Então, aí já, a partir da psicomotricidade, a gente desenvolve o intelecto, né? Então, e aqui, agora eu vou falar assim da minha experiência com meu filho, né? Muitas vezes, às vezes, ele está um pouquinho nervoso e eu falo para ele: dá 10 voltas no quintal, vamos correr. Aí ele corre e aquilo ali, ele já se regula e volta, né? Então, o que que faz? Né? Quando você vai praticar uma atividade física, vai fazer essa parte de correr, fazer uma atividade psicomotora, né? Você ativa neurotransmissores no cérebro, né? Que o nosso próprio corpo precisa. E isso você abre novas conexões neurais, fazendo com que o aprendizado aconteça, né? Então, assim, é sempre bom buscar, até quando eu estou em sala de aula, né? Eu sempre tento dinamizar as aulas, né? Para poder fazer com que o aprendizado aconteça, né? Logo, a matemática, que é o bicho-papão de todos, né? Às vezes, meus alunos falam: professora, eu não sei como que você escolheu ser professora de matemática. Aí eu falei: olha, que era numa época que a gente não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né? Não tinha a IA para ajudar. A gente era base de livro, de ir para a biblioteca e estudar mesmo, né? Não tinha... A internet ainda estava caminhando nessa fase. Mas eles falam muito isso. Então, assim, e essa questão realmente de você colocar o corpo para abrir essas conexões neurais e fazer com que o aprendizado aconteça é muito bom, né? E realmente a gente vê como que, às vezes, na sala de aula, 5 minutinhos de conversa, né? Eu já dou aula mais para adolescente. Então, às vezes eu falo para eles: vou deixar vocês 5 minutos. Aí, 5 minutos, pronto. Aí já melhora. Ou então eu deixo no final. Trouxe a aula toda planejada. Se eu conseguir cumprir o meu conteúdo, no final eu deixo vocês conversarem. E aí isso funciona muito bem. Eles fazem o conteúdo, mas já pensando no que eles vão brincar no final, né? Eles pedem muito para brincar, às vezes, alguma coisa. Eu sempre levo algum. Assim, e isso também faz com que a afetividade aconteça, né? Quando a gente traz algum jogo, traz essa questão do movimento do corpo, a partir do movimento do corpo, você abre conexões neurais e abre aprendizagem. Então, isso faz toda a diferença na hora da aprendizagem, né? Para que a aprendizagem aconteça. Que bacana. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, do nosso programa Conexões Raras. E aí eu queria lançar aqui esse último questionamento, essa última pergunta, que diz assim: muitas famílias, né, a gente sabe que elas convivem com sobrecarga, medo, cansaço, alguma questão que afeta diretamente as emoções. O que você diria para quem ainda se sente perdido no meio de tantos desafios e como ajudá-las a reconhecer as suas próprias conquistas? Nós temos que... A inclusão, assim, ela não vem pronta, né? A inclusão, ela é um trabalho diário, né? Então, a conquista, assim, o desenvolvimento também do seu filho é desse jeito, ele é um trabalho diário. Então, olha para aquele dia e vê o objetivo daquele dia. Faça cada dia um único, porque a gente só tem aquele dia mesmo, né? O presente que nós temos. Então, faça aquele dia o único, que o amanhã vai ser o melhor do que hoje. Então, olhe para o seu filho, veja habilidades dele, trabalhe outras habilidades hoje, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que bacana. Viviane, nós queremos agradecer profundamente por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento e principalmente o seu olhar afetivo e humano para a inclusão. A sua fala, ela reforça o quanto a gente precisa, né? O quanto a gente precisa agir, transformar as realidades. E quando a gente envolve a ciência, a sensibilidade, o acolhimento, aí a coisa começa a andar de uma forma maravilhosa. Eu gostaria de deixar aqui com você a sua palavra final. Aquilo que talvez a gente não tocou, aquilo que a gente não destacou, mas você acha necessário falar. E também, né, compartilhar as suas redes sociais para a gente, como é que se chega até você, como é que a gente pode aprender um pouquinho mais. Não sei se você tem um trabalho específico para essas questões,
mas queria deixar esse último momento com você para deixar bem livre os seus agradecimentos. Então, acho que eu venho reforçar tudo que a gente vem falado, né? Que a inclusão ela não vem pronta, todos os dias a gente faz um pouquinho, né, para que ela aconteça, né? A gente sabe que a inclusão, do jeito que nós sonhamos, pais, né, é uma utopia, mas a gente tem alguns passinhos para que a gente faça a inclusão amanhã melhor do que hoje, né? Então, a gente sabe que o hoje está melhor do que ontem, mas a gente ainda precisa melhorar um pouquinho. E nós, como pais, e nossos filhos também, adultos inseridos na sociedade, vão fazer o amanhã melhor do que hoje, né? Eu tenho o meu Instagram, né? vivianecosta.prof. Vocês podem seguir lá, que eu dou dicas diárias. Quem quiser, eu também trabalho com orientação parental. Também faço atendimento online, também, né? Se alguém quiser, de psicopedagogia. Então, tem o meu Facebook também, que é vivianecosta.prof. Então, vocês podem me seguir lá na rede social, e eu faço algumas lives também, e eu tiro dúvidas das famílias, né? Que me procuram lá, também tiro dúvida, dou dicas diárias lá. Que bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por trazer para nós esse conhecimento de uma forma afetiva, de uma forma que vive, né? E por viver, transmite de uma forma ainda melhor. A gente só tem a agradecer a você também que nos acompanhou até aqui, que tem divulgado. Eu já peço para você, curte essa nossa conversa, compartilha com os amigos, faz a divulgação, segue lá as nossas redes sociais, da ACDG Brasil. Você vai lá, você vai ver que tem uma gama de conhecimento, vários diagnósticos, onde nós já temos vários episódios. E quem sabe, né, se você está em uma investigação ou se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade e não conseguiu se encontrar, quem sabe num desses episódios você vai dar ali uma luz, um direcionamento. Então, muito obrigado a você que está aqui conosco. Nós também, mais uma vez, queremos reforçar que esse nosso programa, ele tem um papel fundamental na inclusão, porque a gente sabe que a inclusão é um caminho possível, construído a muitas mãos e que nenhuma família deve caminhar sozinha. Mais uma vez também agradecer a nossa parceira social, que é a Takeda, que ela tem compartilhado e nos ajudado a divulgar conhecimento e trazer ainda mais qualidade de vida. Que nós possamos seguir conectados pelo compromisso de um futuro ainda mais afetivo, acessível e digno para todas as famílias raras e atípicas. Foi um prazer enorme estar com você aqui em mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. E quem sabe, nosso próximo programa pode ser entrevistar você, trazer a sua realidade, mostrar a sua realidade. E se você também quiser colocar aí nos comentários uma ideia, algum diagnóstico, que talvez você ainda não viu aqui a gente comentar, você já pode contribuir também e trazer essa informação. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E quem sabe a gente, na próxima vez, está aqui sentado entrevistando você. Então, até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras. Um beijão no coração e até breve, se Deus quiser. Fica com Deus.